Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana, advogada. E todas as terças-feiras eu estou aqui na Mundial apresentando Leis do Sucesso, que é um programa que visa esclarecer, visa ajudar as pessoas com essas nossas leis que a cada dia mudam e as pessoas acabam ficando perdidas sem saber ao certo o que fazer, principalmente na área previdenciária, que esse ano a gente está vendo praticamente mudanças mensais. Então, assusta muito para quem vai se aposentar, para quem está pensando em se aposentar. Então, o programa visa justamente auxiliar essas pessoas. Para quê? Para que elas não tomem uma decisão errada, porque às vezes se você esperar um pouquinho mais, o teu benefício aumenta muito. Ou se você se aposentar, tem gente que deixa para se aposentar depois, porque, não, se eu demorar, eu vou ganhar muito. Eu vejo vários casos e não. Às vezes é pelo contrário, a pessoa está perdendo dinheiro, a gente fazendo a conta no lápis, ela acaba perdendo dinheiro. Então, o programa, o intuito é justamente esse, auxiliar aquelas pessoas que estão, ou aquela pessoa que, eu vou direto no posto, entrego meus documentos originais, a gente esclarece aqui que não pode. Enfim, o programa visa mais dar esse auxílio, né, essa prestação de serviço para ajudar essas pessoas, para dar aquela luz. Eu vou começar já deixando os meus contatos, como eu faço sempre. O meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Se você tem uma dúvida simples, não quer ligar, até porque é complicado falar comigo por telefone devido aos compromissos, audiências, reuniões, manda um e-mail, tatiana.r.m.maria, @uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.m.maria, @uol.com.br. Você quer assistir algum programa meu, algum determinado assunto que eu já tenha dito? Você vai lá no YouTube, digita Tatiana Ragosta. Ou então você entra no Facebook, Leis do Sucesso. Tanto você pode mandar uma solicitação de amizade, como você tem acesso aos vídeos que eu gravei aqui pela Mundial. Bom, e aí o site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, a gente tem acompanhado, né? Muitas pessoas têm me perguntado referente à desaposentação, como é que fica essa questão, né? Uma vez que já foi aprovado pelo Senado, pela Câmara, como é que fica essa questão? Escuta, vai passar, não vai passar? A gente vai poder chegar no posto do INSS e pedir a desaposentação? Como é que vai funcionar isso? Bom, os senadores, na quarta-feira passada, eles aprovaram, né, a medida provisória que altera a fórmula das aposentadorias em relação ao fator previdenciário, né? E aí, eles aproveitaram nessa mesma medida provisória e colocaram um texto referente à desaposentação, que eu já vou explicar para vocês. Então, primeiro a gente vai falar que foi aprovado pelo Senado a fórmula 8595. Então, eles aprovaram, o texto estabelece até 2018 que a aposentadoria no regime geral, pela regra alternativa conhecida como 8595. Essa regra ela vai permitir ao trabalhador, ele pode se aposentar sem a redução aplicada pelo fator previdenciário sobre o salário criado no ano de 2000. Então, ou seja, não é que acabou o fator previdenciário. Você pode não ter a aplicação do fator previdenciário, desde que a soma da sua idade mais o tempo de contribuição para mulheres, a mulher tem que ter 30 anos de contribuição no mínimo, tá? E mais a idade tem que dar 85. Se ela tiver 35 anos de trabalho, 50 de idade, deu 85, ótimo. Mínimo 30 anos de trabalho. E o homem, 35, mais a idade,
tem que dar 95, mínimo 35 anos. Então, quem tiver essa soma, não vai incidir na sua aposentadoria o fator previdenciário, que, como todo mundo sabe, o fator previdenciário, ele derruba em muito a aposentadoria. Dependendo da pessoa, em torno de 30% a 40% chega a derrubar, tá? Então, isso não vai acontecer. Então, foi aprovada essa medida, né? E aí, como é que vai ficar? O fator 85-95, ele vai até 2018. 2019 e 2020 vai ser o fator 86-96, ou seja, a mulher tem que ter na soma 86 e o homem 96, mínimo 30 anos e o homem mínimo 35. Depois vai ser 87, 97 em 2021 e 2022. Depois vai ser 88, 98 em 2023 e 2024. 89, 99, que é 2025 e 2026. Depois vai ser 90, 100 após 2027. Ou seja, a mulher vai ter que ter 90. Então, na realidade, esse fator, essa fórmula 85-95, nada mais é do que a fórmula 90-100, que está embutido. Por quê? Porque isso daí vai virar 90-100 em 2027. Daqui 12 anos. Então, a gente já, sabe, isso de 85-95 é um jeito bonitinho de dizer que é 90-100. Então, ou seja, para muita gente, vai valer a pena voltar para o fator. Como ainda hoje, dependendo, às vezes as pessoas me perguntam, a gente faz a contagem, incluindo o fator e tirando o fator, para ver qual é mais vantajoso, porque tem gente que tem tanto tempo de trabalho que o fator é ótimo, aumenta a aposentadoria. E outras que têm pouca idade já reduz bastante a aposentadoria. Então, vai depender muito da idade e do tempo de contribuição. Então, na desaposentação, por exemplo, o fator previdenciário, às vezes, ele dobra uma aposentadoria. Coisa que, para quem é novo, não, já derruba. Já praticamente derruba 40%. Já vi casos de 50%. Professores que comprovarem tempo de efetivo exercício exclusivamente no magistério, na educação infantil e no ensino fundamental e médio, terão direito a 5 pontos na soma exigida para aposentadoria. Então, ou seja, eles vão ter 5 pontos a mais, tá? O tempo de contribuição da Previdência continua a ser de 30 anos para homem e 25 para mulher, como previsto. Dessa forma, a soma fica igual à dos outros profissionais para aplicação da regra. Ou seja, ele tem que ter 5 pontos a menos. Ou você soma na contagem dele 5 pontos a mais para ele se igualar aos outros. Porque ele é professor, porque é uma profissão que não é fácil para crianças, é muito exaustiva, tudo mais. Então, vai ficar dessa maneira que vai ser passado para a Dilma, né, aprovar, que não deve sofrer grandes modificações nesse sentido. Agora, o que aconteceu? Durante a tramitação na Câmara dos Deputados, foi introduzido o dispositivo da desaposentação, pelo qual é feito um recálculo da aposentadoria após a pessoa ter continuado a trabalhar depois de se aposentar. E essa mudança foi mantida no Senado. Então, a pergunta que não quer calar: quem está esperando quem? O governo está esperando o STF ou o STF está esperando o governo resolver a questão da desaposentação? Então, foi alterado, né? A Câmara alterou o artigo 18, parágrafo 2º da Lei 8213/91, né? Dizendo, resumindo, porque eu não vou ficar lendo lei aqui, que senão vocês vão querer me matar, assegurando o recálculo da aposentadoria, tomando por base todo o período contributivo, então todo o período de contribuição, todos os salários, né, respeitando o teto pago aos benefícios do regime geral, assegurando a opção ao valor da renda que for mais vantajosa. A inclusão da possibilidade do aposentado receber auxílio-doença, o que hoje não acontece.
tá? E de receber auxílio doença. Então, existe essa possibilidade dele receber, né? Então, foi feito dessa maneira. A carência mínima, então, a desaposentação, se for aprovada essa lei, se a Dilma sancionar, a carência mínima de 60 meses, ou seja, a pessoa tem que trabalhar no mínimo 5 anos depois de aposentado. Então, o que acontece? Muita desaposentação vai cair por terra, porque não é como a gente vem fazendo. E tem outra restrição. O titular, que essa é uma restrição que já existe, né? Que o titular de aposentadoria especial, ele não pode se valer do tempo trabalhado como especial para recalcular o benefício, só pelo tempo comum. Isso a gente já sabe. Até corre o risco da pessoa que trabalha como especial e continua trabalhando perder a aposentadoria, porque a ideia de quem trabalha como especial é que a pessoa saia logo do mercado de trabalho, para que não prejudique a saúde da pessoa. Bom, mas é no artigo 28, parágrafo 3º, que vem uma vedação intrigante, né? Que é a mudança de categoria. Então, por exemplo, na desaposentação hoje, muitas vezes a pessoa ela recebe aposentadoria por idade e aí ela consegue, depois de aposentado, trabalhar mais X tempo e passar para aposentadoria por tempo de contribuição, que muitas vezes é muito mais vantajosa. Só que nesse caso, não. Se for mantido, ele não vai, se passar essa lei, que óbvio não vai passar, não tem menor perigo, mas se passar, se aposentou por tempo de contribuição, você vai desaposentar por tempo de contribuição. Se aposentou por idade, você vai desaposentar por idade. Nem agora, tem gente que é deficiente físico e eu estou fazendo a desaposentação da pessoa que se aposentou por tempo de contribuição para a aposentadoria do deficiente físico. Aqui, se for aprovada a lei, que não vai ser, graças a Deus não vai, aí não poderia. Teria que ser tempo de contribuição por tempo de contribuição e trabalhado mais 5 anos. Fica mantida a não devolução dos valores, como já foi decidido pelo STJ. E, por fim, o artigo 1º e 2º, o parágrafo 1º e 2º do artigo 54 vem numa contradição, porque primeiro eles falam em renúncia e depois eles falam em recálculo. Então, quer dizer, uma lei que ora fala renúncia, ora fala recálculo. Uma coisa é recalcular, outra coisa é renunciar. Então, nem eles estão chegando a um, sabe... Nem eles chegaram ao ponto do que eles querem. Então, gente, essa lei o governo não vai aprovar, tá? Ela vai ser vetada pela Dilma Rousseff, ela vai ter 15 dias úteis para tomar a decisão assim que a medida chegar no Planalto. Para o consultor de orçamento da Câmara, Leonardo Rolim, o veto de Dilma a essa emenda é imprescindível. A proposta possibilita que o aposentado consiga até dobrar o seu benefício e a Previdência não pode pagar. A única alternativa nesse caso é esperar o resultado do julgamento no Supremo. Ou seja, vai continuar tudo como está. Quem quiser se desaposentar vai continuar entrando com ação e aguardando a decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal, que está nas mãos, que o processo está em vistas com a ministra Rosa Weber. Então, enquanto ela não resolver e soltar o processo, ele fica lá aguardando o julgamento. Então, é isso que a gente tem no cenário atual. Agora, tem gente que está apavorada, achando que vai passar, que vai perder a ação. Não vai acontecer nada, vai continuar tudo como está. A Dilma não vai aprovar. Tá? Vocês podem ficar tranquilos que não tem a menor possibilidade, até porque, segundo o pessoal do governo, ia ser um rombo de 70 bilhões. Então, eles não têm condições de conceder isso. Bom, vamos respirar um pouquinho, vou deixar os meus contatos. Meu telefone é o 3439-8585. 3439-8585. Você pode ligar de segunda a segunda, 24 horas funciona. Você pode ligar que vai ter gente para te atender. Você tem uma dúvida simples?
não precisa de uma consultoria, é uma coisa bem simples, rápida. Manda um e-mail no tatiana.r.m@uol.com.br. Repetindo, tatiana.r.m@uol.com.br. Facebook Leis do Sucesso. O meu site é o www.ragosta.jur.adv.br. Bom, como essa fórmula realmente prosperou, né? Tem tudo para ser sancionada pela nossa presidente Dilma Rousseff. Então, algumas dúvidas surgem na questão dessa fórmula 8595, e eu estou aqui justamente para esclarecer vocês que não têm a menor obrigação de saber. Vocês não são profissionais do direito, e até quem quiser mandar uma dúvida, às vezes fica com vergonha, fala, ai, não, mas tenho vergonha, porque essa dúvida pode ser boba. Gente, não existe isso, tá? Você tem dúvida, você tem mais é que mandar e-mail, pergunta, procura saber, porque você não tem obrigação, ninguém nasce sabendo, tá? Então, vamos algumas dúvidas que são comuns. Quem tem direito de se aposentar pela fórmula 8595? Então, vamos lá. São as pessoas que completam na soma da idade com o tempo de contribuição 85 pontos mulheres e 95 pontos homens. É preciso ter ao menos 30 anos de contribuição se for mulher e 30 anos de contribuição se for homem, tá? Quem não completa o 8595 ainda pode se aposentar? Pode. Quem tem 35 anos de pagamento, homens, e 30 anos, mulheres, ainda pode pedir aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, nesses casos, há o desconto do fator previdenciário, que reduz o benefício de quem se aposenta cedo. Isso, a gente está falando de aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Que é essa fórmula 8595. Não se aplica na aposentadoria por idade. Tem gente fazendo confusão. Aposentadoria por idade, a pessoa tem que ter 15 anos de contribuição. E se for mulher, 60 anos. E se for homem, 65 anos. Então, uma coisa é a aposentadoria por idade, tá? 60 anos mulher, 65 anos homem e 15 anos de contribuição para o homem e para a mulher. O que nós estamos falando aqui é por tempo de contribuição, que é a outra forma de aposentadoria, ok? Então, vamos continuar. Uma outra dúvida. Sou homem, tenho 95 pontos, sendo 34 anos de contribuição e 61 anos de idade. Posso me aposentar pelo 8595? Então, o que acontece? Ele tem 34 anos de contribuição, ele não pode. Porque para ele se aposentar pela fórmula 8595, o homem tem que ter, no mínimo, 35 anos de contribuição. Então, nesse caso, embora a idade mais o tempo de contribuição chegue nos 95 para o homem, ele tem 34, ele tem que ter 35, tá? Se ele tivesse 36 e 2 anos a menos, ele poderia. Aí não teria problema nenhum. Aí daria os 95 e aí tudo bem. Tem que dar 95, não importa, tem que ser no mínimo 35. Mas pode ser 40 anos de contribuição e o restante de idade, não tem problema. Não vai impedir a pessoa de se aposentar. Como é feito o cálculo da aposentadoria pelo 8595? Vou receber o mesmo salário que eu tenho hoje? Isso é uma dúvida muito comum. Todo mundo acha que se está pagando por 3 salários, vai receber os 3 salários. Gente, não é assim que funciona. Para calcular a aposentadoria, são consideradas as 80% maiores contribuições que o segurado tem desde julho de 94. Esse resultado é a média salarial. Quem tiver o 8595 ganha um benefício igual à média salarial,
que não é necessariamente o último salário, porque tem muita gente, acontece muito, que fica um buraco. Essa pessoa, ela deixa de contribuir 2 anos, 3 anos. Se a pessoa contribuiu a vida inteirinha por 3 salários, não faltou nenhum mês e continua 3 salários, que não acontece. Isso é assim, 1 em 1000. Aí ela vai se aposentar realmente, mas essa média já é feita de uma maneira para que já dê uma diminuída no salário. Já tem todo um cálculo para dar uma pequena diminuída. Então, se você a vida inteira teve aquele valor, então pode ser, mas ninguém consegue a vida inteira contribuir com o mesmo valor. Sempre vai dar uma osciladinha e nessa oscilada é que vai... Aí você está esperando o valor e vem outro. Ou, às vezes, você acaba até tendo uma surpresa positiva. Tudo pode acontecer, né? Bom, em quanto tempo consigo antecipar minha aposentadoria integral? Essa nova fórmula, a 85-95, ela antecipa a aposentadoria integral em até 4 anos para os homens e em até 7 anos para as mulheres. Então, nem tudo está perdido. Com essa fórmula, você consegue dar aí uma antecipada boa na aposentadoria. Bom, como eu sei em que ano vou me aposentar? Essa é outra dúvida que todo mundo quer saber. Para você saber quantos pontos precisa ter, você vai ter que verificar quando chegará aos 35 anos, no caso dos homens, e 30 anos para as mulheres. Então, você vai falar, bom, vou ter 30 anos em 2020. Depois você vai calcular a idade que você vai ter quando completar o tempo mínimo. Então, em 2020, eu vou ter 60 anos. Vai. Exemplo. Não, eu estou longe disso, é só um exemplo. É bom deixar claro. Bom, com essas informações, é preciso ver qual a pontuação exigida naquele ano. Então, aí você vai olhar em 2020. Em 2020 é 86,96. Então, você precisa ter 86 se for mulher e 96 se for homem. Aí você vai somar a idade com o tempo de contribuição e verificar quantos pontos falta para aposentadoria integral. Cada ano que passa você trabalhando conta como 2 anos, tá? Como é o cálculo da aposentadoria de quem não atingiu a pontuação do 85,95? Bom, quem não quiser ou não puder esperar o 85,95 pode se aposentar por tempo de contribuição, mas como eu já falei, com o desconto do fator previdenciário. Nesses casos, após calcular a média, o INSS vai aplicar o desconto do fator, que varia conforme a idade e o tempo de contribuição. Mas você vai precisar ter, no mínimo, o tempo de contribuição, que é 30 para mulher e 35 para homem. Bom, aposentei-me pelo INSS, mas continuei trabalhando. Posso incluir essas contribuições e me aposentar pelo 85,95? Se você for no INSS, você vai ter um não como resposta, tá? Mas se você entrar com pedido de desaposentação na justiça, você pode pedir a troca do 85 para 85,95. Vamos lá, última pergunta do dia, que o tempo já está acabando. Uma pessoa que é aposentada, mas hoje, na soma da idade com tempo de contribuição, chegou a 95 pontos. Pode pedir a revisão no INSS? Como eu acabei de dizer, não. O INSS não vai revisar as aposentadorias pelo 85,95. Essa medida vale apenas para quem pediu aposentadoria pela nova regra desde 18 de junho. Na Justiça, você pode fazer o pedido da desaposentação se você continuar trabalhando, senão também já fica bem complicado. Bom, gente, o programa infelizmente está chegando no final. Tenho mais um monte de assuntos para tratar com vocês, mas que vai ficar para a semana que vem, onde estarei aqui impreterivelmente às 8h30. Bom, vou deixar os meus contatos. O meu telefone é o 3439-8585, 3439-8585. O Facebook Leis do Sucesso. Se você tem uma dúvida, você não quer mandar você não quer ligar, tudo mais, você pode mandar um e-mail, tatiana.r.m de Maria, @uol.com.br.
Repetindo, Tatiana.r de rainha, .m de Maria, @uol.com.br. O site do escritório é o www.ragosta.jur.adv.br. Gente, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada e semana que vem nós estamos aqui de novo com mais um Leis do Sucesso. Boa noite.